Você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Amém. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Bem-vindo à missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E, mais uma vez, tem que sair assim. Nós estamos aqui falando sobre ensino. E eu gostaria que a pastora Dilene, que falou bastante no início, inclusive leu uma palavra, e eu gostaria que ela lesse de novo. Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Amém? Exatamente esse vai ser o assunto. O versículo principal vai ser 1 Coríntios 11, 23a, onde Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Algumas versões falam que vos entreguei. Essa era o que ia sair da minha boca. Que já está, muitas vezes a gente nem lê, né? A gente recita o que está na memória. Porque 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. E é importante mencionar que Paulo nem sempre foi Paulo. Isso é fato. Todos sabem disso. Até quem não professa a fé em Cristo, quem não é servo, sabe que um dia Paulo foi Saulo. E naquele tempo, nos tempos de Saulo, mesmo recebendo ensino de uma fonte segura e confiável, Saulo, por ser extremamente zeloso, entendeu, interpretou e aplicou a lei de forma distorcida. Então, Saulo, por ser em extremo zeloso, entendeu, interpretou e aplicou a lei de forma distorcida, a ponto de consentir na morte de alguém, no caso Estevão, e se fazer perseguidor da igreja do Senhor. Zeloso, cuidadoso, entendido, aprendeu de fonte segura, mas no meio do caminho ele distorceu as coisas. Sinceramente, errado, mas ele distorceu as coisas. Assim como Paulo, assim como Saulo, hoje muitos trilham pelo mesmo caminho. Nos dias de hoje, assim como Saulo, muitos ainda trilham pelo mesmo caminho. Tem ensinamentos, eles aprendem de fonte confiável, recebem alimento sólido, porém, ao transmitir, ao ensinar, cometem o mesmo erro. Interpretam e aplicam de forma distorcida. E em muitas situações, fazem isso por liberdade, porque realmente querem fazer isso, porque muitas vezes querem tirar algum benefício. Então, existem, assim, naquela época, ainda existem pessoas assim. Existem também aqueles como Paulo, extremamente zeloso, né? Que extremamente convicto, vamos dizer assim, como se falava antigamente, meio que verdugo, que não se dobra, que não aceita, que não quer um outro entendimento além daquele que ele já recebeu, e que muitas vezes aquilo que ele recebeu é algo correto, mas, vamos dizer assim, na frieza da própria palavra, sem a unção, sem
a intervenção, vamos dizer assim, do Espírito. Vamos dizer não, que tem que ser assim, né? A intervenção do Espírito. Então, fica nisto, e aí, assim como Saulo consentiu na morte de alguém, as pessoas que agem dessa forma nos tempos de hoje levam muitas vidas a se perderem. Pode ser que não leva a uma morte literal, mas pode acontecer de uma morte espiritual. E hoje, exatamente isso, eu quero chamar a atenção para a importância do ensino, mas também como esse ensino ele é recebido e como ele é repassado. Para isso, vamos dar uma volta para o início, vamos voltar para o início. Não, para o início não, para antes do início. Em João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. É assim a sua versão? É palavra ou é verbo? Aleluia. Então, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas, essa versão aqui da King James, está lá em João, ela fala, João 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Porque já que nós estamos falando de ensino, eu creio que a tradução aqui cai melhor. Perfeito? Então, era a palavra. E esta palavra, quando o verbo se fez carne, quando essa palavra se fez carne e habitou em nosso meio, quando se fez carne e habitou no nosso meio, em meio de nós, e ao chegar o tempo de manifestar o reino de Deus, estava lá no início, se fez carne, habitou no meio de nós, e chegou o tempo dele manifestar o reino de Deus. A própria palavra veio manifestar o seu reino, veio manifestar o reino de Deus. Mas só depois de ser batizado, só depois de o Espírito vir sobre ele, e só depois de ele passar, de o Espírito o levar a um lugarzinho bem aconchegante, bem gostoso, chamado deserto. Ali ele ficar 40 dias, orar, jejuar. Meu Deus. E só depois disso tudo é que ele sai e vai começar a propagar, não vou nem dizer a sua palavra, a propagar a palavra que é ele mesmo. E não só isto, ele não só começa a missão, mas ao mesmo tempo ele também começa a escolher os seus discípulos. Ele começa a escolher os seus discípulos e começa a preparar com uma finalidade: ser sal e ser luz. Então ele tem uma finalidade de propagar o seu reino, de propagar a palavra, que é ele mesmo, e fazer com que aqueles que estão recebendo tenham capacidade e entendam que vai ter que reproduzir essa palavra para que sejam todos, assim como eles, venham a ser luz. Como está lá em Mateus 5,13. Vós sois luz, vós sois sal, e também vós sois luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. E após a crucificação de Cristo, era chegado o tempo do reino de Deus ser manifestado. E ainda assim, mas não já começou? Sim. Mas só que agora temos discípulos. Antes por ele. Agora o reino tem que continuar sendo manifestado. Ele que era o verbo, que estava lá no início, que era o verbo, que veio, que manifestou, que ensinou, que mostrou. Agora chega o tempo dos discípulos reproduzir aquilo que eles aprenderam. Então eles vão ter que fazer. E ensinar, assim como ele ensinou os discípulos vão ter que ensinar
todas as nações. Então, o verbo começa e os discípulos vão começar devagarinho. Claro que eles por si só não vão dar conta de ensinar tudo, mas eles vão ter que transmitir esse ensino de uma forma de tal excelência que essa palavra, do jeito que eles receberam, vai ter que atingir o mundo inteiro. Então, a responsabilidade de lidar com a palavra é muito grande. E ela passa a ser maior quando a gente entende que a própria palavra veio habitar no meio de nós para que ela fosse bem conduzida e bem direcionada. A questão do telefone sem fio ela é complicada. Eu conto aqui para o pastor Cleto, que conta para a pastora Dizendo, vai contando para um, quando chega lá na frente, o que era abacaxi passa a ser costelinha de porco assada no sal, que não sei o que das quantas, e por aí vai. É verdade. Então aqui ele tira todo e qualquer, vamos dizer assim, como é que a gente falava antigamente? Boi na linha. Tem boi na linha. Era boi na linha, não era que falava na nossa época? Qualquer interferência a gente falava, tem boi na linha, sei lá como é que era, alguma coisa assim. E esses discípulos vão ensinar todas essas nações, e aí, batizando, agora não mais no batismo de João, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que foi ordenado. Então, ele ordenou, então a gente vai pelas nações, vai ensinar, vai batizar, conforme tudo que foi ordenado. Mas também, simplesmente, eles não vão sair dessa forma. Eles vão ensinar o batismo no Espírito Santo. Não mais pelo... Claro, isso vem depois, né? Mas não mais o batismo de João, mas o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não antes deles também receberem esse batismo. Jesus não passou por um processo lá? Jesus não passou primeiro por um processo, antes dele começar, ele não passou por um processo. Ele foi batizado por João, veio o Espírito sobre ele, o Espírito o levou para o deserto, ali ele permaneceu orando e jejuando, foi tentado pelo diabo, venceu o diabo pela palavra, Pela palavra. e a partir daí foi que ele começou a sua missão. E os discípulos não chegaram a tanto, né? Mas eles também passaram por um processo. Todos eles. E esse processo, para eles começarem a levar a missão, a começar a missão, a levar o reino de Deus, foi exatamente o Pentecostes. Eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. E só a partir daí foi que eles, de fato e de verdade, também começaram a missão. Então, foi muito bem ensinado, foi muito bem recebido, porque a ordem para eles era: fique em Jerusalém até que. E esse até que foi exatamente 50 dias após a morte de Cristo, Pentecostes. A partir daí, Pedro já saiu, já começou a falar em multilínguas. Já era bilíngue. Não é? Já começou a falar em multilínguas e vidas ali naquele momento já foram se convertendo. E aí cada um saiu falando, e não importava se eles eram perseguidos, se eles eram chicoteados, se eles eram presos. O que importava era cumprir aquilo que tinha sido ordenado. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. No mundo vocês terão aflições, por conta do meu nome, vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vão ser açoitados, vão ser presos e até morrer. Até morto. Vocês foram morrer por causa do meu nome. E esse foi o ensinamento. Ensinamento duro. Ensinamento difícil. Será que se hoje alguém chegar para nós e falar, descrever exatamente essa situação, a gente vai querer continuar no reino? Levando o reino que a gente diz?
que leva. Eita! A pergunta hoje é exatamente essa: de qual fonte e que tipo de ensinamento vem daqueles que se dizem discípulos, servos, homens de Deus, profetas, sacerdotes, mestres e tantas outras credenciais, que muitas vezes se tem mais credencial do que unção, do que palavra, Meu do Deus. que compromisso, do que verdade, porque a palavra é a verdade. E verdadeiramente esses que têm vindo de Deus, esses que se dizem ser, que estão passando, verdadeiramente eles também são de Deus. E se vêm de Deus, estão ensinando de acordo. E aqui a gente pode acrescentar, se estão ensinando de acordo, quem está recebendo de acordo, porque foi como Cristo ordenou: ide e pregai e ensinai. Eles podem até estar ensinando o correto, mas o outro lado tem que aprender de forma correta também. E o outro lado tem que manter a mesma postura. Afinal de contas, foi a própria palavra que desceu e falou para que nada desse errado. Não foi por intermédio, não foi por anjo falando no ouvido, como falou com Moisés. Não que não tenha sido válido, foi, mas foi muito mais além. Agora é a própria palavra. Então, a responsabilidade que está sobre nós é muito grande. Devemos nos atentar para isso. Alguém largou seu trono de glória para ter certeza de que o que tinha que ser passado, o que tinha que ser ensinado, ia ser de forma bem feita. Não tem um ditado por aí que diz que se você quer uma coisa bem feita, vá lá e faça você mesmo? Pronto, está aqui mais um ditado. Como é que se diz? Que foi De origem bíblica. desocultado, né? Que tem origem bíblica. Então, eu não costumo dizer. Em tempos tão conturbados, a gente, não só pelo momento que a gente vive, que eu creio que nós estamos, e a gente vê os sinais que já estamos perto do fim. Então, todas essas situações de conturbação de guerras e rumores de guerras e por aí vai, mas espiritualmente também, os tempos de hoje estão meio conturbados. Quem diz que é, não é. Eu estou falando de questões de servos, né? Quem diz que é, muitas vezes não é. Quem diz que fala a verdade, muitas vezes não fala. Que aquilo que deveria ser, não é. Então, em tempos espiritualmente falando tão conturbados, como conhecer verdadeiramente os que são e os que não são de Deus? Como reconhecê-los? E como reconhecer o que vem e o que não vem de Deus? Muitas vezes pode ser de Deus, mas o que está saindo da boca dele é que vem de Deus mesmo? Porque nos nossos tempos a gente vê muito isso, que tem muito boi na linha. E uma das formas da gente conhecer vai ser pela própria palavra. A própria palavra é que vai revelar. A palavra, ela revela. E quando tudo é confrontado nela, o que está oculto é revelado. A palavra, ela revela. Pois todo ensino que não vier acordado com as Escrituras será rejeitado. Rejeitado pela palavra. E se eu estou firmado na palavra, eu tenho uma palavra dentro de mim, se nós temos a palavra dentro de nós, toda aquela palavra que não vem de Deus, a palavra que está em nós, viva, ela vai denunciar. E ela denunciando, nós não vamos receber e nós não vamos guardá-la. Ela vai denunciar. Agora, se aquela palavra que vem, ela é verdadeira, ela vem de Deus, a palavra que está em nós vai reconhecer, e aí nós vamos, e já profetizando, nós vamos guardá-la no coração, e ela vai multiplicar e dar frutos
a 100 por 1. Amém? Hebreus 4:12 já fala. Porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Se ela é viva, ela ensina. Se ela está dentro de nós, ela está ministrando e ensinando todos os dias para denunciar o que não é verdadeiro. Então, ela ensina e ela denuncia. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração ou intenções do coração, como o Cleito falou aqui. Então, é a própria palavra. A palavra, ela desceu, ela se fez carne, e ela habitou no meio de nós, e agora ela está habitando em nós. E quando nós estamos verdadeiramente com ela, em nós, permitimos que ela habite em nós, toda palavra que vier, que não for dele, que não for de Deus, que não for de Cristo, que não for do Verbo, que não for da palavra que se fez carne, ela vai denunciar. Outra forma de identificarmos quem é, quem não é, o que é e o que vem e o que não vem de Deus. Provando os espíritos. 1 João 4:1 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E nós sabemos, principalmente naquela época já existia, imagina hoje, que há falsos profetas com espíritos enganadores. Mas também, como eu já falei um pouco, existe aqueles que são movidos pelas emoções. Em muitas situações, verdadeiramente, é uma pessoa, é um sacerdote, é um homem, é um profeta, é um pastor de Deus, está ali, está orando, e Deus fala através deles, mas em muitas situações, os profetas acabam se permitindo que as emoções tomem lugar, e no lugar de verdadeiramente eles estarem conduzindo de acordo com o que a palavra que está dentro dele professe, ele toma o lugar da palavra e fala o que vem dele. Não necessariamente vai ser um falso profeta, mas naquele momento está sendo. Pode não ser, mas ele está. Não é, mas está. E aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu recebi, eu sou homem de Deus, profeta, tal, nós somos, assim como os discípulos receberam lá. Mas a gente tem que começar a perceber que tudo que nós estamos recebendo, nós não podemos permitir que isso seja distorcido dentro de nós para que a gente, porque o homem, ele é bom para poder fazer isso. Eu acho que dessa forma pode ser melhor. Eu acho que desse jeito. Deus manda fazer de um jeito, a gente vai fazer do outro, porque a gente conhece fulano de tal e aí isso aí vai dar ruim. A gente acaba se tornando um falso profeta. Quem quer ajudar Deus, estraga tudo. Deus não precisa de ajuda. Então, há falsos profetas com espíritos enganadores, há também os que são movidos pelas emoções, e só o Espírito de Deus é capaz de provar. Como é que a gente prova os espíritos? Só o Espírito de Deus é capaz de provar. Não é o Espírito, nós não somos templo do Espírito Santo. A palavra não está em nós. A palavra não é Deus, o Verbo não é Deus. O Espírito Santo também não é Deus. Então, o Espírito Santo também, ele é capaz de provar os espíritos. Só Deus, só o Espírito de Deus é capaz de provar outro espírito. O mundo físico, o mundo natural não consegue entender o mundo espiritual. O mundo natural se discerne de forma natural e o mundo espiritual se discerne de forma espiritual. Então, para que a gente consiga discernir se é ou não, qual é o tipo de espírito que está ministrando ali, só
o Espírito de Deus que habita em nós, só a palavra que habita em nós é que vai discernir, ser capaz de discernir isso daí. Então, só o Espírito de Deus é capaz de provar tanto os espíritos enganadores que atuam na vida dos falsos profetas, como também os que agem pelas emoções. Ele revela a verdade e o que está oculto. Sim, há muitos que mentem, que maquiam a verdade e que ocultam a verdade para chegar a seus próprios objetivos. Aqui já é um outro nível de tipo de, vamos dizer assim, de pessoas. E outro nível e que talvez seja até pior do que esse que acabamos de falar, os que maqueiam, os que ocultam, porque a gente já sabe que esses aí são os próprios falsos profetas. Mas aqueles primeiros lá vão falar com a intenção de espiritualmente tirar as pessoas, né? Satanás vai estar usando para tirar as pessoas do caminho do Senhor para que sejam tragados. Esses aqui que maquiam, os que mentem, que maquiam a verdade, que ocultam a verdade para chegar a seus objetivos. Então, ele entendeu a palavra, ele recebeu a palavra, ele recebeu de fonte boa, mas em determinado momento ele decidiu que isso daí ele pode usar em causa própria. Ele pode ganhar muito dinheiro com isso. Ele pode ganhar status, ele pode ganhar posição, ele pode ser colocado em determinada situação, em determinada posição, que ele vai receber muitas vantagens. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente recebe, com o que a gente passa. E aí já estão as duas coisas, com o que eu recebo, de quem eu recebo, com quem eu passo, para quem eu passo, de que forma que eu passo. E muitos vão receber muito bem, mas vão ter aquele insight, e verdadeiramente é um site, porque não é do Espírito. E aí eu posso me beneficiar disso. E aí eu gosto de falar, como eu já falei algumas vezes, mas já tem muito tempo que eu não falo, eu gosto daquele filme, O Livro de Eli, porque mostra exatamente isso. O quanto que, naquela época, um mundo distópico, uma pessoa buscava a Bíblia a todo custo, porque sabia, se tivesse a Bíblia, ele ia ter todo o poder do mundo, ia convencer todo mundo. E isso a gente vê todo dia e vê toda hora. E nós temos outro também, os que falam a verdade e até da verdade, porém suas verdadeiras intenções estão ocultas. É praticamente a mesma situação. Mas muitos vão usar a verdade, vão distorcer a verdade em benefício próprio. E aqueles vão usar a verdade. Satanás não usou a própria palavra. E ali ele não mentiu e ali ele não distorceu. Mas ele queria usar em benefício próprio. Tirar o próprio Cristo, a própria palavra da presença do Pai. Do seu objetivo principal, que era a redenção para a humanidade toda. E qual é o nosso objetivo hoje? No nome dele também. Levar o reino, levar a salvação, levar a Cristo. Então, vão vir aqueles falando da verdade, falando que tudo isso de forma, mas eles vão ter uma intenção no coração totalmente distorcida. Uns para verdadeiramente Satanás usando, e outros, como eu já falei ali, querendo tirar vantagens e benefícios próprios. E aí João 16:13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A palavra, o verbo veio a mando do Pai. O Pai me enviou. E o Espírito da mesma forma.
E ali o Espírito, ele não vai processar, ele não vai falar aquilo que ele pensa, mas aquilo que ele ouviu do Pai. Então, unidade. Tudo parte de uma única fonte, do Pai. E eles estão juntos em si. Nenhum são, como a gente costuma falar, são três, estão unidos, cada um tem a sua função, cada um tem o seu, vamos dizer assim, a sua forma de agir, aonde agir, mas está tudo concentrado em um. O que enviou e de quem foi ouvido, da mesma pessoa. E aí tanto o Verbo quanto o Espírito vai falar a mesma língua de quem os enviou. Amém? E ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir, e o que está oculto. Então, nada vai ficar oculto. E vai ser dessa forma que nós vamos conseguir discernir, entender quem vem de Deus. Esse mundo tão conturbado, a gente vai conseguir conhecer quem é e quem não é, e o que vem e o que não vem do Deus. Então, como? Pela palavra, né? Buscando a palavra, provando os Espíritos, e aí vai ser o Espírito Santo de Deus que vai falar isso. Mas também tem uma terceira parte, quer dizer, vão ter mais, mas foi só aqui eu numerei, que é aceitar o processo. E foi por onde nós começamos. Jesus passou pelo processo, os discípulos passaram pelo processo, e nós não temos que ser diferente. Afinal de contas, está tudo pela unidade. Deus, quando faz uma coisa, ele faz de forma única e duradoura. Ele não precisa mudar. Deus não muda, ele é imutável. E ele não precisa mudar aquilo que ele já colocou. Como diz o ditado, time que se está ganhando não se mexe. Deus não mexe naquilo que se está ganhando. Então, ele vai manter, aceitar o processo. Olhemos para Cristo. Mesmo sendo filho de Deus, passou pelo processo. Como nós já vimos, né? Assim como os discípulos. Devemos seguir esse ensinamento, pois dessa forma cresceremos em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2:52. Não foi assim que Jesus cresceu? Obedecendo e fazendo exatamente aquilo ao qual ele foi enviado para fazer. Não só recebendo da fonte correta, mas da fonte certa, mas fazendo depois, ensinando também de forma correta. E Paulo fez isso. Interessante é que Paulo, ele não participou junto com os discípulos. Ele não ouviu da própria fonte de Jesus em carne, mas ele ouviu do Espírito. O Espírito foi lá, pegou Paulo e transformou em Saulo. E quando a gente olha as Escrituras, que são as informações que a gente tem, a gente percebe que Paulo, assim, a ação dele foi, pelo menos o que está relatado, foi muito maior do que as dos outros. Por quê? Porque ele precisava chegar até nós, que éramos os gentios. Então, a gente realmente vai ouvir falar mais dele. E ele não alisava e nem passava a mão na cabeça, não. Portanto, temos que ter cuidado com o que recebemos e de quem recebemos. E tão importante quanto o que ensinamos. Porque não basta receber bem. Não basta a fonte. Não basta a mensagem que se recebe. Essa mensagem, ela tem que ser repassada do jeito certo. Temos que seguir o exemplo do Filho e do Espírito, que receberam do Pai e passaram de forma adequada. Não aceitarem
nós não podemos aceitar ensinamentos distorcidos da verdade de Deus. Não podemos aceitar. Porque se nós temos a verdade, se nós temos o Espírito, quando alguém vier com algo que não é a verdade, que não é a palavra, o que está dentro de nós, o Espírito de Deus, ele vai se manifestar e vai denunciar. Assim como Paulo também, nós devemos entregar somente o que recebemos de Deus. E como a gente quase não se ouve isso, né? E você ouviu os pregadores falando, até aqui tá bom, porque foi até aqui o que Deus mandou eu falar. Se eu passar disso, eu já não vou estar cumprindo aquilo que Deus determinou. Já vai ser de mim e não do que veio do Espírito. E se a gente para pensar hoje, são palavras sábias, sensatas. Né? Novamente, importante mencionar que Paulo nem sempre foi Paulo, né? Mas quando Paulo, seu zelo se aliou ao amor. Saulo, quando se tornou Paulo, ele não perdeu o zelo. Ele se manteve o zelo. Ele apenas foi melhorado, adicionou o zelo ao amor. No amor, ele ensinava. Era sério, era rigoroso. Pisasse na bola, ele puxava a orelha, puxava. No amor, ele ensinava. No amor, ele exortava. No amor, ele admoestava. No amor, não consentia erros. Não adiantava. É que talvez... não, ele não consentia erros. Não tinha meio termos com Paulo. É papuf. Paulo, no amor, ele não perseguia. Ele não perseguia porque ele já estava no amor. Mas por amor, ele se fez perseguido. Fora do amor, só no zelo, ele perseguia. No amor, ele passa a ser perseguido. Assim como Paulo, devemos receber do amor e ensinar no amor, que é Cristo. E aqui, como já foi falado, não é que a gente vai fazer com amor que a gente vai fazer concessões. Paulo não fazia, Cristo não fazia, os discípulos não faziam. Nós, para manter a unidade, manter o que recebi do Senhor, também vos ensino, também não podemos fazer concessão. E para isso, nós devemos aceitar o processo de Deus. Nós também temos que aceitar o processo de Deus. Nos manter firmes, íntegros e fiel para que, assim como Davi, a gente possa ser achado por Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 13, 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então estar na fonte correta, receber de forma adequada e ensinar e passar conforme tudo que foi ensinado e conforme a vontade de Deus. Não conforme a minha vontade, não conforme os meus interesses, não conforme aquilo que vai me trazer benefícios, mas conforme a vontade do Pai. Cristo fez a vontade do Pai. O Espírito Santo, até hoje, faz a vontade do Pai. Aleluia. E que Deus possa levantar os seus olhos, olhar para nós e dizer: achei Gislene, achei Cleiton, achei Sara, achei Dalvânia, achei Miguel, achei Paulo e tantos outros. Que Deus possa levantar os olhos e achar. Paulo deixou de ser Saulo. E nós? Já deixamos
Paulo deixou de ser Saulo. Aleluia. Amém. Paulo deixou de ser Saulo. E nós já deixamos aquele nosso velho homem para trás também? Ou trocamos a mera formalidade Meu Deus. deixamos de ser? Jesus. Porque Paulo deixou de ser zeloso e passou a fazer tudo por amor. E nós trocamos a mera formalidade de ajuntamento para, de fato, ensinar e viver no amor, como está escrito: nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Mateus, cabe a nós não permitir. Cabe a nós não permitir. Sem amor, somos como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Hoje, muitos estão rodeados de pessoas, porém, muitos se sentem sozinhos, porque aqueles que deveriam levar a palavra em amor, muitos estão afastando aqueles que deviam estar se atraindo. Falando a verdade? Falando a verdade. Falando da verdade? Falando da verdade. Mas o amor que o Espírito que está dentro de nós deveria exalar e professar, nós não permitimos. Então, não é só passar da forma correta, passar o que é correto, mas também da forma correta. O correto de forma errada deixa de ser correto. E eu aprendi isso a duras penas um pouquinho antes de casar. Ouvi do padre Marconi, hoje ele já é bispo. E um dia ele falou para mim: você está corretíssimo no que você fez, nos seus pensamentos, na sua posição, você está corretíssimo. Mas a sua postura, a sua ação tirou toda a sua correção, tirou toda a sua, como é que fala? A sua razão. A sua postura, a forma como você verbalizou, a forma como você vomitou, me perdoe a palavra, mas foi isso mesmo, você perdeu toda a razão. E aquilo ali, em meados dos anos 90, sei que a gente já estava perto de casar, até hoje ecoa nos meus ouvidos. E que bom que até hoje ecoa, porque me faz policiar. É claro que muitas vezes a gente permite que o velho homem aflore, mas eu sempre estou ouvindo para as palavras do padre Marconi. Você está correto, você tem razão, mas a forma tirou a tua razão. Então não basta a fonte, não basta o correto, também como fazer correto. O como também é muito importante. Amém? Amém. Não pensei que você quisesse. Amém. Então, era isso para hoje. A pastora Divine contribuiu, a mensagem do pastor Cleiton aqui também contribuiu bastante, só que, como foi falado aqui no início, a memória não é muito boa, não consegui memorizar para poder... Ali tinha a palavra para poder ajudar. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Então, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde,
que a gente possa entender verdadeiramente o que o Senhor quer de cada um de nós. Sim. Que Ele, que é a fonte, esteja derramando sobre nós da palavra verdadeiramente, a palavra correta, a palavra que vem dele com certeza é a correta, mas que a gente possa recebê-la de forma correta. Que não venhamos colocar as nossas emoções, Sim. mas que verdadeiramente a gente possa estar andando pelo seu Espírito, recebendo a sua palavra, entendendo qual o propósito, qual o motivo, algumas situações bem específicas para poderem ser atingidas algumas vidas, ou até mesmo alguma vida em particular, que a gente possa estar com o coração aberto, voltado, atento pelo Espírito, para que a gente possa conseguir entender e aplicar tudo aquilo que Ele tem derramado sobre cada um de nós, sobre a sua igreja verdadeira que está espalhada pelo mundo. Que o Espírito de Deus possa se manifestar verdadeiramente sobre cada um dos seus filhos e que cada um dos seus filhos possa receber e manter a palavra intacta, conforme desceu e se fez carne e habitou no meio de nós. E ainda habita, que ela possa se manifestar dia a dia através das nossas ações, através das nossas falas, através de tudo aquilo que Ele determina. E muitas vezes, Pai amado, não é simplesmente pelo falar, mas também pelo agir. Até em muitas situações, o calar da nossa boca pode manifestar o teu filho, Pai amado, e pode manifestar o teu reino. Quando somos, Pai amado, confrontados em determinadas situações por conta da tua palavra, em determinados momentos é necessário que a gente se cale para que o teu reino ali seja manifestado e vidas que nos conhecem por conta do nosso temperamento, por conta da nossa forma de agir humanamente falando, mas que quando nós nos dominamos e nos calamos e nos retrocedemos dentro daquilo que o Senhor quer que a gente haja, porque estamos sendo dominados, se permitindo dominar pelo teu Espírito, vidas possam ser alcançadas, tanto por um gesto de silêncio, como pelo abrir da nossa boca como trombeta e professar como Pedro fez, Pai amado, ali naquela situação, logo depois que recebeu do teu Espírito Santo e milhares de vidas foram convertidas. Da mesma forma que a gente possa abrir a boca como ele em determinados momentos que forem necessárias, se calar e abaixar a voz, que o teu Espírito nos oriente e nos leve a fazer conforme a tua vontade, como foi com teu servo Davi, possa ser assim conosco, para que a gente venha fazer nunca a nossa, mas sempre a tua vontade. Em nome de Jesus, amém.